No Agricultura BR de hoje você vai ver que as imposições tarifárias entre China e Estados Unidos entraram em vigor nesta sexta-feira e o mercado se movimenta agora de acordo com essa situação. São 34 bilhões de dólares em tarifário para cada lado em produtos importantes, como você vai ver nesta edição. Vai ver também o posicionamento oficial da Monsanto ao Agricultura BR em torno das patentes da RR2 Pro. É ela que tem toda aquela questão com a ProSoja do Mato Grosso. Você vai ver a posição oficial da Monsanto e da ProSoja Mato Grossense. Durante a edição do Agricultura BR, você confere os destaques daquele polêmico projeto de lei que pode ser apreciado lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que proíbe o embarque de animais vivos, principalmente bovinos. Ontem foi adiado mais uma vez a votação na Assembleia Legislativa. Você tem ainda mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Pois é, olha essa notícia que você está vendo aqui no Agricultura BR, é o cenário internacional, ali é a China impondo tarifas aos Estados Unidos. São muitos itens que estão sobre essa imposição, são 128 itens, incluindo frutas, carnes e também soja. Essa questão, ela é que traz o maior impacto nessa sexta-feira. Tinha uma situação de expectativa de alguma coisa que pudesse mudar, Estados Unidos ceder e com isso China voltar na sua decisão, mas não é o que aconteceu. E a China afirma o seguinte, que o Washington, ele desencadeou a maior guerra comercial da história em uma forte intensificação do conflito que já dura meses. Por sua vez, o governo norte-americano, através do seu presidente Donald Trump, voltou a ameaçar de novas tarifas à China. Durante essa edição da Agricultura BR, você tem todos os desdobramentos em torno desse fator que impacta principalmente o mercado de soja aqui no Brasil. Já há quem diga, a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que o Brasil possa vir, para garantir um fornecimento maior para a China de soja, vir a comprar soja, sabe de onde? Dos Estados Unidos, para conseguir garantir o trabalho aqui das esmagadoras da oleaginosa. Essa é a informação de abertura. Uma boa tarde para você. Você está no Agricultura BR. Eu sei que está acontecendo o jogo da Copa do Mundo. Nós não estamos nem sabendo do placar aqui e vamos trazer para você aquilo que é importante para o seu negócio, para o seu desenvolvimento. E olha, vamos falar agora de uma tecnologia que pode conseguir e garante o acompanhamento de 10 safras, de 10 anos de produção, um experimento desenvolvido pela Fundação MS, que você vai conhecer um pouco mais agora na entrevista do Agricultura BR. Por aqui o Agricultura BR vai trazer essa entrevista. Eu vou conversar com Alex Melotto, ele que é pesquisador e diretor executivo da Fundação MS, sobre esse aplicativo, esse software, essa tecnologia desenvolvida que traz o acompanhamento de lavouras. Alex Melotto, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR mais uma vez. Tecnologia nova, ela que vai ficar disponível para produtores rurais, para pesquisadores, para técnicos de campo, engenheiros. Como é que ela vai funcionar? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. É sempre uma satisfação estar aqui com você na Agricultura BR. E é exatamente isso. A Fundação MS conseguiu consolidar os seus últimos 10 anos de resultados em um banco de dados só, unificado, a gente chama de portal do associado, onde os produtores, pesquisadores, técnicos podem acessar a informação de maneira sistêmica e online. Então ele é um site, responsivo, em que com um login simples e individual você acessa as informações de soja, milho, fitossanidade, fertilidade, com atualização constante. Então a Fundação MS executa aí ao longo do ano agrícola mais ou menos 400 trabalhos de pesquisa. E esse portal é o primeiro lugar em que o resultado é lançado. Então o produtor consegue acessar em primeira mão o resultado,
além de comparar com os anos anteriores. Por exemplo, o posicionamento de materiais de soja, de milho, todos os nossos resultados estão nesse site, nesse banco de dados. Então o produtor pode ir lá selecionar qual ano que ele quer, qual material, qual local, isso é importante. A gente tem informações de todas as unidades de pesquisa da Fundação, lançadas de maneira independente. Então o produtor de Maracaju, de São Gabriel do Oeste, de Campo Grande, região, pode acessar os resultados da sua região. Ele pode conferir qual foi o desempenho dos materiais de soja. Além disso, e esse é um dos pontos mais legais dessa ferramenta, ele pode comparar com outros locais, com outros anos ou com outros materiais. Então ele está com uma proposta comercial de um material de soja que promete 80 sacas. Poxa, vou lá no portal e vou conferir se esse material me entrega mesmo ou se os resultados da Fundação MS apontam para essa produtividade. Isso vale para soja, vale para milho, vale para a parte fitossanitária, né? Então o produtor vai poder escolher o alvo, a doença, a planta daninha ou a praga, e da mesma maneira acessar os resultados da Fundação MS das avaliações de produtos para aquele alvo. Ferrugem asiática, percevejo, todas as plantas daninhas que a gente avalia também. Consegue focar num elemento específico. Vou dar um exemplo aqui, o produtor rural que está nos acompanhando. Olha só, se o produtor rural ele quer saber qual foi o material genético que foi utilizado para cultivo em determinada temporada, em determinada safra, comparar com os resultados de outras temporadas que usou um material semelhante, e quiser saber também se as condições de fertilidade de solo, que isso tem a ver com o clima também, tem a ver com outros fatores que afetam o desenvolvimento, ele consegue fazer esse cruzamento de dados no software? Consegue sim, Fabiano. A gente tem lá uma atualização constante, né? Então o nosso primeiro resultado é de 2008. É óbvio que boa parte dos materiais genéticos já nem estão mais no mercado, mas num espaço de tempo de mais ou menos 5 anos a gente consegue comparar com bastante facilidade, porque os materiais estão aí. Além disso, eu tenho todas as condições de campo daquele trabalho e os relatórios estão sendo lançados lá também, os relatórios dos trabalhos de pesquisa. Então, além do resultado, ele consegue acessar as condições nas quais o resultado foi gerado. E aí sim comparar, inclusive, com as suas condições. Bom, se eu tiver esse regime hídrico, essa fertilidade de solo, a chance de eu atingir o mesmo resultado com esse material genético é grande. Quanto à relação do pioneirismo dessa atividade, né? Não é muito comum você conseguir... Aliás, os institutos de pesquisa têm os seus levantamentos. O que não é comum é você disponibilizá-los de uma maneira que o usuário consiga ter um acesso rápido como esse. Nós temos contexto, quer dizer assim, tem histórico de outras instituições fazerem arquivos semelhantes, aplicativos semelhantes como esse, Alex? Olha, Fabiano, como você disse, né, todo mundo tem os seus métodos de entregar conteúdo, né? Essa que a gente propôs nada mais é do que uma ferramenta de entrega de conteúdo. O que a gente vê usualmente são as palestras, são os livros, e essa organização em um banco de dados é a primeira vez que a gente vê. Quanto tempo demorou para organizar um banco de dados como esse? Ou está demorando, Alex? Nós já estamos há 2 anos trabalhando mais ou menos. Ele nunca parou, né? Então, e eu acredito que nunca vai parar, porque a gente está sempre melhorando, está adicionando os novos setores, e a gente está trabalhando com ferramentas de BI, de inteligência artificial, para ajudar o produtor a fazer as suas próprias predições, pautadas nos nossos resultados. Então é uma ferramenta que só vai ser incrementada ano após ano. E ele já vem crescendo esse banco de dados. São 700 cultivares, em torno de 700 cultivares, falando de soja e milho? O número que a gente tem desde o início das avaliações, né, em 2008, são mais de 700 cultivares avaliados. Hoje, no mercado de soja, são mais de 400 cultivares registrados, de milho mais de 350. Então, a Fundação, obviamente, não testa tudo que está no mercado, até porque nós estamos no Mato Grosso do Sul, mas a gente consegue testar boa parte do que é posicionado para Mato Grosso do Sul. Então, a assertividade é muito grande. É difícil o produtor buscar um resultado de algum material e não ter no sistema, porque realmente o volume de trabalho é muito grande na geração do resultado. Alex, em relação ao produto, né, esse software, esse aplicativo, ele fica à disposição. Quem que vai ter acesso a ele? Como que eu poderia ter acesso a um produto como esse? Ele foi desenvolvido por os mantenedores da Fundação MS, né, que são os produtores ligados a nós, mas ele é disponível, né, produtores técnicos, pessoas jurídicas, pessoas físicas, consultores podem se tornar associados desse portal e ter um login e senha exclusivo que vai dar acesso, além dos resultados,
a gente tem uma aba lá específica para conteúdo. Então as nossas palestras, as nossas apresentações de resultados estão sendo lançadas neste portal e o cliente, o produtor pode assistir a qualquer momento em casa àquela palestra que a gente ministrou em alguns municípios. Bom, fonte importante de informações para o produtor rural, para quem trabalha com a informação, no caso aqui, a equipe do Agricultura BR, do Canal do Boi também, um material bastante interessante. Alex, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Obrigado pela sua entrevista. Nós que agradecemos pela parceria de sempre. Tá certo, obrigado Alex Meloto, pesquisador, diretor executivo da Fundação MS, falando sobre essa iniciativa muito interessante que você conferiu aqui na entrevista do Agricultura BR. Por aqui a Agricultura BR agora fala de soja especificamente, principalmente dos valores praticados. Vamos saber como é que vem a situação de valores nos portos brasileiros. Eu lembro que nós tivemos novo recuo para a soja na Bolsa de Chicago, nas posições de mais curto prazo que estão sendo negociadas. É a pressão desse conflito comercial de China e Estados Unidos, mas como o dólar sobe no Brasil, prêmio é mais alto no Brasil, nós temos os portos registrando R$ 90. Porto de Santos vem para R$ 90 a saca de 60 quilos nesta sexta-feira, dia 6 de julho. Porto de Paranaguá, R$ 89 a saca de 60 quilos. Assim vem os negócios nos portos brasileiros, mostrando um fortalecimento para os valores praticados, um item bastante importante. Nós temos esses valores. Ontem já fechava nessa casa aí de R$ 90 o valor da saca nos portos. Hoje é um dia mais complicado, talvez, por conta da seleção brasileira que vai jogar logo mais à tarde. Eu sei que você está comigo, então ainda não está nos preparativos, mas de qualquer maneira há uma redução mesmo em torno das negociações da comercialização nesta sexta-feira, valores firmes de qualquer maneira nos portos brasileiros. E foi dada como encerrada a colheita da soja lá na Argentina. Isso porque o boletim semanal de acompanhamento de lavouras da Bolsa de Cereais de Buenos Aires considerou totalmente encerrada uma safra da Argentina com forte quebra, uma produtividade baixa, afetada principalmente pelos fatores climáticos. A Argentina produziu 36 milhões de toneladas numa quebra elevadíssima por conta do clima naquele país. Vamos ver na tela como é que ficou então o cenário da safra da Argentina, do país vizinho. Você tem aqui um total, olha como assusta esse valor de queda. 36 milhões de toneladas é o que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires afirma que foi a produção da Argentina. Uma quebra de 37,4% menor se comparado à safra anterior, que foi a 16-17. Essa é a menor safra da Argentina desde a campanha 2008-2009. Portanto, vem realmente numa redução muito elevada. Por que isso aconteceu? Por conta do clima. O clima afetou a produtividade. Com isso, a produtividade argentina foi de apenas 35,6 sacas por hectare, um recuo de 33% frente à campanha anterior. A Argentina muito prejudicada pelo clima, os resultados do clima na Argentina, seja pela seca, depois de alagamento, arrasaram as áreas de produção de soja, principalmente. Milho foi afetado, mas não tão afetado assim quanto a oleaginosa. Alguns lugares na Argentina nem valeu a pena passar a máquina para colher alguma coisa, porque realmente a situação foi gravíssima. E é por isso que nós queremos saber, lembrando que essa situação, esse impacto todo lá na Argentina, proporcionou algumas situações positivas aqui para a sojicultura brasileira. E é por isso que nós queremos saber como a Argentina teve uma safra 17-18 quebrada, com produtividade muito baixa. Queremos saber como que fica a campanha 2018-2019, em termos de clima para o país vizinho, para a Argentina. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Olá, boa tarde a todos. Olha, em relação à safra da Argentina,
ainda deve ter um cenário bastante otimista ao longo dos próximos períodos. Isso porque as águas do Oceano Pacífico Central estão em fase de aquecimento. Isso já garante alguns indícios que podemos aí ter a formação de um El Niño entre o final de 2018 e começo de 2019. E o que acontece quando temos aí indícios de um El Niño? Diminui o risco para a estiagem na Argentina e sul do país e acaba garantindo episódios de chuvas mais frequentes em grande parte das áreas produtoras de soja da Argentina. Então, durante a fase de desenvolvimento da soja na Argentina, agora ao longo de 2018, a tendência é de um cenário otimista se as chuvas começarem a se tornar um pouco mais regulares por lá. Isso já garante bom desenvolvimento para as lavouras de soja, só que, por outro lado, acaba aumentando bastante o risco para alguns temporais na região. Agora, a partir de fevereiro, quando os produtores já começam a fase de colheita da soja, se alguns episódios de chuva ainda persistir de forma mais intensa e também duradoura, essa chuva mais forte pode ainda atrapalhar, especialmente os produtores que acabaram plantando de forma mais antecipada e vão acabar também colhendo de forma mais antecipada na Argentina. Então, o risco para a chuva, agora que deve aumentar ao longo dos próximos períodos na Argentina, por conta de indícios ainda da ocorrência de El Niño, acaba garantindo um cenário otimista para o desenvolvimento da soja. Por um lado, acaba prejudicando por conta do maior risco para a ocorrência de temporais e ainda para os produtores que começam a colheita um pouco mais antecipado, essa chuva ainda mais forte pode atrapalhar os produtores que acabam começando essa colheita um pouco mais cedo na Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais previsão da safra de 2018 para o Brasil. Juliana, daqui a pouco fala do Brasil. Antes, Juliana, eu vou comentar aqui a situação brasileira por conta desse conflito China e Estados Unidos, né, Brasil? China e Estados Unidos e o que isso pode acarretar a mais aqui no país. Você já viu na abertura dessa edição que China e Estados Unidos colocaram em vigor aquelas tarifas um em relação ao outro. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, mas olha só, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, afirmou o seguinte, que um dos resultados que podem ver, e eles já estão vendo isso num cenário de curto prazo, desse conflito comercial entre China e Estados Unidos, na qual a China já diz que é o maior conflito comercial de todos os tempos, o maior conflito da história, pode fazer com que o Brasil, para garantir um abastecimento maior à China, venda a sua soja para os chineses, palavra da ANEC, possa vir a ter que comprar soja dos Estados Unidos, para conseguir garantir as atividades com as processadoras. Essa foi a afirmação da ANEC. Você vai conferir na tela comigo que a ANEC afirma que pode ter de compra, né, de importação de soja do Brasil, principalmente em relação aos Estados Unidos. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais afirma que a sua estimativa para importação de soja é de 500 mil até 1 milhão de toneladas de soja dos Estados Unidos. Não é pouca coisa em relação à realidade brasileira. A ANEC aponta como principal motivo um atendimento maior da soja brasileira aos chineses, uma visão de desabastecimento para as processadoras no Brasil e, por isso, haveria uma importação de soja exatamente dos norte-americanos. Você já viu como é que vai ficar a previsão do tempo, né? Como é que vai estar a situação climática para o cultivo da soja na Argentina na campanha 18-19? Vamos saber agora como é que fica essa previsão do tempo também para a campanha 18-19 aqui no Brasil. O Brasil planta antes do que a Argentina. A partir do dia 15 de setembro, o vazio sanitário começa a encerrar em alguns estados e a Juliana Rezende agora nos fala da realidade brasileira. Em relação à safra de soja aqui do Brasil, se já tem indícios da ocorrência de El Niño por conta do aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central, acaba mudando bastante em relação à distribuição da chuva aqui no Brasil. Na região sul, essa chuva passa a ser um pouco mais frequente, garantindo a umidade do solo bastante elevada, beneficiando grande parte do desenvolvimento da soja. Mas, por outro lado, pode ainda atrapalhar por alguns momentos o desenvolvimento por conta do risco para temporais ser maior na região sul. Em relação à região central, como o centro-oeste, a chuva não deve se regularizar de forma tão antecipada. Então, ainda na fase de plantio da soja na região centro-oeste, com essa chuva bastante irregular, acaba aumentando ainda mais o risco para replantio. No Mato Piba,
não tem previsão de chuva retornando ainda. Conforme o El Niño ainda pode se caracterizar entre o final de 2018, ainda mantém essa estiagem na região do Mato Piba. Agora, em relação já ao andamento do desenvolvimento da soja, as chuvas mais persistentes no sul do Brasil favorecem para manter o solo com boas condições de umidade, enquanto que já durante a colheita ainda pode atrapalhar na região sul. Por conta de episódios de chuva ser mais frequentes e duradouros, essa chuva ainda pode atrapalhar os produtores que começaram de forma mais antecipada a colheita da soja na região sul. Na região centro-oeste, tendência bastante favorável durante a colheita, porque com a ocorrência ainda de El Niño, em relação aos indícios que já acontecem, acaba diminuindo bastante o risco para a invernada. Então, durante os próximos períodos, com indícios da ocorrência de El Niño, beneficia bastante a safra de soja da região sul, mantendo as chuvas mais frequentes. Agora, essa chuva ainda pode ser um pouco mais irregular na fase de plantio da soja na parte central do Brasil, enquanto que no Mato Piba a expectativa ainda é de pouca chuva e também ocorrência de estiagem durante os próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão da safra de soja para o Paraguai. Obrigado, Juliana Rezende. Você vê que aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, você vê lá na frente. Como você tem que planejar agora aquilo que você vai fazer daqui a meses, no caso dos brasileiros, por exemplo, que produzem no Paraguai, ou os paraguaios que acompanham a Agricultura BR, que acompanham o canal do Boi, tem que planejar também com muita antecipação. Você já tem uma ideia de como que o clima vai te ajudar ou não na sua área de trabalho, com a sua cultura, com o seu plantio. É claro que ele está falando especificamente para a soja, mas quem tem área de cultivo de outras culturas, ou mesmo tem pastagem para gado, sabe como que vai ficar a disposição hídrica na região. E é por isso que eu falo do Paraguai, porque tem muito brasileiro lá e tem muitos paraguaios acompanhando a programação do Canal do Boi. Um grande abraço para vocês. Olha só, o Paraguai nessa campanha 2017-2018, ele superou a Argentina como o terceiro maior exportador de soja do mundo. A Argentina, com aqueles problemas que nós já citamos várias vezes por aqui, teve uma redução dramática na sua produção e automaticamente dramática também na exportação de grãos. Quem ganhou o mercado com isso foi principalmente o Brasil e podemos dizer que o Paraguai também ganhou. O Paraguai tem uma produção muito ajustada, tem variado entre 9 milhões até 10 milhões e 500 mil toneladas, é o melhor aproveitamento. Por que eu estou dizendo que é o melhor aproveitamento? O Paraguai consome ou exporta praticamente a totalidade daquilo que produz. Então ali tem uma situação de aproveitamento muito forte dos paraguaios, dos produtores de soja. E é por isso que nós queremos saber como é que fica. Atenção, paraguaio, você que está nos acompanhando aí no país vizinho ou atua por lá, vai ficar sabendo agora como é que fica o clima, previsão de chuvas para plantio da campanha 2018-2019. Juliana Rezende volta agora à Agricultura BR. Juliana, como é que fica o clima no Paraguai? Em relação à safra de soja do Paraguai, que começa a partir de setembro, as atividades de plantio e preparo do solo também, ainda os produtores devem ser muito beneficiados. Então, o cenário é otimista para o começo do plantio da soja já a partir de setembro no Paraguai. Isso por quê? Porque as águas do Oceano Pacífico Central estão em fase de aquecimento. Isso já garante e ainda mostra alguns indícios que podemos ainda ter a ocorrência até de um El Niño entre o final de 2018 e começo de 2019. A ocorrência de El Niño acaba trazendo chuvas frequentes, duradouras para grande parte do sul do país, garantindo também chuvas mais persistentes para o Paraguai. Essa chuva mantém o solo com boas condições de umidade, então grande parte das lavouras de soja do Paraguai, que devem começar a ser plantadas a partir de setembro, já garantem um cenário muito otimista, por conta dos episódios de chuvas mais frequentes que mantêm o solo com boas condições de umidade e devem favorecer o desenvolvimento da soja no Paraguai já a partir do mês de setembro de 2018. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Toda quinta-feira, tradicionalmente, acontece a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. Como houve o feriado na quarta-feira, do dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, ele foi transferido para essa sexta-feira e totalizou uma venda semanal encerrada no último dia 28 de junho de pouco mais de 561 mil toneladas pelas trades norte-americanas, totalizando pouco mais de 57 milhões
de toneladas na campanha, na temporada. Um número que é superior à meta de exportação definida pelo próprio departamento. A questão agora é se vai entregar, se vai passar pela inspeção ainda nessa temporada. Veja conosco agora como é que ficou então os dados de vendas de soja para os norte-americanos, campanha 17 e 18. Aqui você tem até o dia 28 de junho, venda semanal de 561.646 toneladas, um total vendido de 57.290.000 toneladas para uma meta de 56.200.000 toneladas. Ali você vê que já superou a meta em cerca de 1 milhão de toneladas, mas a questão agora é a inspeção. Você viu a 17 e 18, os americanos já vendem há algum tempo também para a campanha 2018-2019, que passa de 7 milhões de toneladas comercializadas. Veja conosco, porque a meta de exportação dos Estados Unidos para a campanha nova é superior. Ela chega a 62.320.000 toneladas. E pelo que a ANEC disse, se não vender para a China, vende para o Brasil. Pelo menos 1 milhão de toneladas, 500.000 toneladas, vende um pouco. Mas olha só, volume de vendas para a campanha 18-19, 458.722 toneladas, ligeiramente acima do que foi registrado na semana encerrada em 21 de junho. Total de vendas até agora nessa temporada nova, 7.980.000 toneladas, quase 8 milhões. Meta de exportação é maior, 62.320.000 toneladas para a soja norte-americana. Em relação ao que acontece em Chicago, Chicago meio que já precificava tudo isso que acontece na sexta-feira. As questões das tarifas levantadas por China e Estados Unidos, essa situação já era meio que precificada. Então, hoje, influenciava os negócios muito mais as perdas acumuladas da semana e também esse relatório de vendas e exportações. Operava ligeiramente em alta, muito próxima à estabilidade, mas com viés de alta. Vamos saber como é que vem, então, Chicago agora, mercado ao vivo para você, Bolsa Norte-Americana, neste momento, operando da seguinte forma. Vem com recuperação, vai recuperando parte dessas perdas. Olha só, aqui eu estou com o João Pedro Couto Dias já aqui no estúdio, ele também ficou aqui impressionado, porque exatamente no dia que seria o mais complicado, mas já vinha bastante precificada essa situação de China e Estados Unidos. Julho, 8 dólares e 55 centes o bushel, agosto 8,60, setembro 8 dólares e 65 centes mais 6, novembro, que é a posição de maior liquidez, vem com 8 dólares e 77 centes mais 4, as posições vão ganhando entre 19 até 21 centes neste momento, vem com uma alta bastante importante, recupera parte das perdas que foram registradas nesta última quinta-feira, é o que o Agricultura BR destaca neste momento. A gente segue agora o programa falando a respeito do levantamento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulgou nesta sexta-feira o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que teve ampliação. O principal fator da ampliação do IPCA foi justamente a paralisação dos caminhoneiros. Trouxe um impacto que não é dos melhores, é um impacto negativo sobre a economia nacional. Dá para se dizer que teve um prejuízo generalizado em toda a economia, toda a matriz econômica do Brasil, e com isso a inflação também subiu. Você confere agora na tela comigo como é que ficaram os índices de acordo com o IBGE. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira. O mês de junho fica com um registro de 2,86%. Contando os últimos 12 meses, encerrado em junho, claro, fica com 4,39%, os últimos 12 meses, IPCA com alta de 4,39%, de acordo com o IBGE, mostrando os efeitos, foi apontado pelo IBGE, efeitos da greve ou paralisação dos caminhoneiros. O senhor que está em casa, chama da maneira que quiser. Vamos saber agora como é que vem o dólar? Então, dólar comercial agora na tela, nós temos a moeda norte-americana com uma situação de queda, R$ 3,90 mais 5 neste momento, queda de 0,73% para o dólar comercial. É o que você tem aqui, os informes econômicos aqui do Agricultura BR, dados do IBGE, IPCA, que significa inflação mais alta, e também o dólar, apesar da queda, ainda ali na casa de R$ 3,90. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar falando sobre um importante levantamento que mostra que a produtividade segue subindo nos países produtores de alimentos, mas que o consumo deve dar uma estagnada. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67996562266. Voltamos já.
E os Estados Unidos e a China adotaram, de fato, aquela tarifa dos 34 bilhões de dólares. Havia muita movimentação em torno se Estados Unidos recuaria, se China manteria mesmo a sua decisão de retaliar os norte-americanos, mas nada disso aconteceu. Foi confirmado tanto pelos norte-americanos quanto pelos chineses, logo na madrugada, que estava em vigor esse cenário. Mais do que isso, o governo da China, ele disse o seguinte, que o governo norte-americano, o Washington, desencadeou a maior guerra comercial da história em uma forte intensificação do conflito que já dura meses. Você está vendo aí algumas imagens de importantes jornais norte-americanos e europeus também, que destacaram essa imposição de tarifas entre os países. Ora antes do prazo de Washington para que as tarifas entrassem em vigor, o presidente norte-americano Donald Trump aumentou o tom e fez mais uma ameaça, falou mais um pouco, sempre através do Twitter. Ele disse o seguinte, que os Estados Unidos poderiam visar mais de 500 bilhões de dólares em produtos chineses ou o volume total das importações norte-americanas da China no ano passado. O Ministério do Comércio da China, em comunicado pouco depois do prazo dos Estados Unidos, afirmou que foi forçada a retaliar, o que significa que 34 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos importados, incluindo automóveis, frutas, produtos agrícolas como soja e carnes, também serão sobretaxados em 25%. Você vê ali chineses, norte-americanos, a imprensa internacional, todo mundo falando disso. Já que está todo mundo falando disso, isso afeta demais aqui o Brasil, vou aproveitar para falar com esse tema com meu amigo João Pedro Curti Dias, que está aqui. João, eu sei que a nossa conversa aqui, a pauta é outra, mas você está aqui, está junto, então vamos falar só um pouco sobre esse assunto, porque parece que não é uma situação nem para Estados Unidos, nem para a China, nem para o mundo, de certo modo inteligente, João, não é uma coisa legal. Boa tarde. Essa é uma guerra comercial que só tem perdedor, ou seja, ela desestrutura o mercado mundial. Quando você vê os preços de Chicago caindo, tanto para milho como para soja, mas basicamente para soja, você vê claramente que os chineses estão atingindo o âmago da onde o Trump tem apoio político, que é o meio oeste americano, o chamado redneck, os pescoços vermelhos lá. À medida que esses patamares de preço que estão hoje, a soja nos Estados Unidos, um pouco mais abaixo de 9 dólares o bushel para a soja, o produtor americano perde dinheiro. Ele não ganha. Os arrendatários ficam numa situação extremamente difícil. E nunca esqueçamos que a grande maioria, 1/3 da terra agricultável dos Estados Unidos está na mão de fundos de investimentos, que arrendam a terra. Então isso vai complicar e complicar muito. Já há nos Estados Unidos uma pressão para que se ressuscite uma empresa que existia na época de Roosevelt, lá na época da grande crise de 29, que era chamada CCC, Commodities Credit Company, algo mais ou menos igual a esse. Essa empresa poderia pegar recursos do Tesouro e subsidiar ao produtor diretamente, porque nesses patamares de preço, especialmente na soja, o produtor americano ele não remunera. Não remunera ele. E você cria uma distorção. A soja ficou barato para quem não tem tarifação. O europeu vai buscar soja nos Estados Unidos agora. No Brasil vai perder o mercado da União Europeia, porque aqui no Brasil nós temos um prêmio significativo, em função de quem? Da demanda chinesa. A China ela desequilibrou o mercado de soja. Mais de 60% da soja comercializada é com destino à China. Então, à medida que ela vai comprar do Brasil, ela vai puxar os prêmios. Os prêmios, eu não sei como é que ficaram depois do feriado, mas até antes do feriado estava em mais de 200 pontos prêmio para a soja nos portos brasileiros. Agora, a grande questão é que se desequilibra. Os europeus vão comprar soja americana, já que eles vão comprar soja abaixo de 9 dólares o bushel e o prêmio nos portos americanos vai ser muito baixo. Tá certo, João Pedro. É importante lembrar também que nós tivemos, durante esse último mês de junho, um dos secretários do Departamento de Agricultura norte-americano, muito ligado ao presidente Donald Trump, que estava fazendo um estudo, está fazendo um trabalho para tentar criar um programa, utilizando essa base que o João Pedro acabou de citar, mas criar um programa de compensação ao produtor rural norte-americano por situações causadas
por conflitos comerciais. Mais ou menos esse é o nome, traduzindo do inglês para português, o nome é mais ou menos esse mesmo, eles pensando em criar alguma situação para compensar o produtor norte-americano. Por lá eles dizem muito, João Pedro, que queremos faturar, queremos vender e não subsídios. Também na tradução seria a mesma, mais ou menos essa situação aqui. Mas nesse momento não dá. Eles não têm como não aceitar uma coisa. O subsídio ele distorce o mercado. Esse é o problema do subsídio. Você cria uma artificialidade. Se não houvesse nada disso, o mercado fosse livre, era bom para todo mundo, para o importador, para o exportador, há uma segurança. O subsídio é um negócio Esse complicado. Subsídio vai contaminar automaticamente a Bolsa de Chicago, João Pedro? Já contaminou, os preços estão lá embaixo. Acaba ficando totalmente desencadeado da realidade. Então, né? Porque o importador chinês, para comprar, tem que comprar abaixo de $9 o bushel para pagar a tarifa que vai ter para internalizar na China. E dizem que de 10 para baixo já não é tão interessante para o produtor americano. A situação está ficando bem complicada por lá, isso afeta o Brasil. Mas o assunto que nós vamos tratar agora com o João Pedro Curti Dias, é em relação a um relatório da FAO. A FAO divulgou um documento importante, João Pedro, que João Pedro estudou bastante esse documento, falando a respeito do que a comercialização, os preços dos produtos agrícolas devem ser pressionados na próxima década. E no resumo do relatório, João Pedro vai explicar aqui para nós, mas o resumo desse relatório diz o seguinte, que vai ter uma pressão sobre os preços, porque a produtividade segue subindo, nos países produtores, segue tendo esse aproveitamento melhor, e enquanto que o consumo pode cair. Mas produtividade alta não faz exatamente o contrário, reduz o custo de produção? Depende, nós estamos vivendo no Brasil um aumento de produtividade e o produtor muitas vezes, esse ano ele se salvou por uma questão, primeiro foi a questão da seca na Argentina. E segundo, por essa briga entre Estados Unidos e China que criou uma incerteza no mercado. E terceiro, por causa do câmbio no Brasil. Mas são fatores que são imprevisíveis. Você não pode imaginar que todos os anos vai ter uma seca na Argentina, que a guerra comercial entre China e Estados Unidos vai continuar e que o câmbio no Brasil, em função da questão política e em função da questão internacional, vai levar o dólar acima dos patamares que está hoje, R$ 3,90. Então esse somatório ajudou essa safra. Mas à medida que ajuda essa safra, ele complica a safra seguinte. Por quê? Porque boa parte dos insumos estão sendo comprados com dólar acima de 3,70. Muito alto. E isso impacta no custo. Nós estamos vendo uma escala ascendente de aumento de custo na lavoura, tanto, especialmente na área de químicos, defensivos, fertilizantes, etc. O arrendatário também está pagando mais caro pelo arrendamento da terra. A terra também está sendo algo disputado, como é na Argentina e como é nos Estados Unidos. Então, também isso impacta. Então, esse é o momento, esse relatório da FAO e da OCDE, ele parte do princípio seguinte, que aquele aumento de consumo per capita que houve, especialmente em função do crescimento na China, vai amenizar. E o crescimento de consumo daqui para frente vai ser mais em função do aumento da população do que de uma mudança de renda que favoreceu muito na década passada. Mas essa é uma questão meio relativa, né, Fabiano? Ele coloca aqui a FAO, aqui só te interrompendo, João, culturas, né, aumento de produção de alimentos, culturas, maioria dos grãos e cereais, carnes e lácteos, segundo a FAO. Pode passar para a segunda tela, nossa equipe fez um importante resumo, João Pedro, a respeito do que vai acontecer. Essa aqui chama atenção, tá? Aqui está aqui na tela grande também, em relação a crescimento no consumo em parte da África, no leste asiático, Oriente Médio, norte da África, e enfraquecimento do consumo na Europa ocidental. E aí? Na Europa, ela vem já, a década passada também não houve um aumento significativo de consumo. É uma economia madura, uma economia estabilizada. O único fator que a população não cresce, nem diminui? Hoje a população está crescendo muito mais em função de imigração, de imigração que não é que eles estão proibindo, tentando proibir, de imigrantes do norte da África, Somália, Libéria, etc., do que a própria população. Se for pensar na população original desses países, praticamente haveria um decréscimo da população. Só que lá há um processo de envelhecimento da população e o consumo per capita não vai aumentar de forma significativa. Agora, a grande questão é que esses países há uma referência aí da África,
O problema desse país da África e do Oriente Médio, os países do Oriente Médio dependem muito de quem tem petróleo. Quem não tem petróleo está numa situação extremamente difícil. Iêmen e outros países. Quem tem petróleo melhorou a situação. Vamos pensar em termos de Iraque, em termos de Irã, em termos de próprio Egito e outros países. Agora, o problema da África é que você tem um crescimento populacional, continua crescendo de forma bastante significativa, porém não tem renda. Então, se esse pessoal não tiver renda, não tem como importar, eles não têm condições de comprar alimentos. Então, o problema da África é esse. Na China, tanto China como Índia, você vai ter ainda um fluxo muito grande do interior do país, da área rural, para a área urbana. Isso se fala ao redor de 30 a 35 milhões de pessoas ano. É maior que a população da Argentina, não é? Mais ou menos. Próximo disso aí. Então, o que acontece? Essas pessoas chinesas e indianas, especialmente esses dois, que é uma população muito grande, 1.390 na China, 1 bilhão e mais de 1 bilhão na Índia hoje, você está falando em 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, é muita coisa que está vendo um processo muito rápido de urbanização. O problema na China é que se criou uma classe média hoje na China que tem poder de compra. Essa classe média, ela vai aumentar a compra de carne bovina, vai aumentar a compra de lácteos, vai aumentar a compra e para isso... Essa é a solução e não o problema. E para isso o que vai acontecer? A China vai continuar aumentando a sua demanda de soja. Hoje ela é autossuficiente em milho, porém eu não acredito que ela consiga manter essa autossuficiência ao longo do tempo, em função do aumento de consumo lá. Ela vai ter que ir no mercado mundial buscar, ela busca um pouco de sorgo, vai buscar milho. Na Índia, o problema é que tem um problema religioso, que a questão de consumo de carne é complicado, né? Você tem eles encaram a vaca como sagrada, etc. Eles usam muito o rebanho bovino para a produção de leite. Isso sim, a vaca na Índia, o consumo de lácteos na Índia deve ser o segundo maior consumidor de lácteos do mundo. Então, no caso da Índia, a Índia, ela devido ao baixo consumo per capita de alimentos, ela não é uma grande importadora. Ela vai se tornar uma importadora de outros produtos que não são os tradicionais, tipo grão de bico, ervilha, esses outros produtos que os caras chamam de pulse, né, que são enquadrados como pulse, esse ela vai comprar, porque ela não tem estrutura. Agora, esse relatório parte do princípio de não haver anormalidade climática. Por quê? De estar tudo regular, isso sem nenhum problema. Pouco provável, é pouco provável que não aconteça fatos anormais no clima. Nós estamos vivendo um período de mudança climática. Só o Trump que não acredita e meia dúzia de outros que não acreditam. Mas a grande maioria acredita que nós estamos vivendo um problema de mudança climática. A mudança climática não é questão desse meio grau Celsius que vai aumentar ou 0,7 graus Celsius. O problema da mudança climática é que você vai amplificar os problemas climáticos, ou seja, enchentes muito mais sérias e secas muito mais intensas e com maior tempo. A Argentina quebrar a safra argentina com a terra que eles têm, com o solo que eles têm, é que a seca foi catastrófica. Foi muito forte. Olha só, vou pedir agora, João Pedro, a Jéssica Correia, nossa coordenadora, ela preparou uma tela. Coloca essa terceira tela, eles já até exibiram a terceira tela no ar, porque ela fala sobre a expectativa da FAO de redução. É a terceira, pessoal. A terceira tela é uma anterior a essa, por favor. A terceira tela fala sobre a exportação. Essa frase aqui foi destacada pela nossa produção. Olha só, queda de 50% no ritmo de expansão das exportações na próxima década. Como, João? Porque os grandes importadores, ou aqueles que têm uma grande capacidade para comprar, eles não têm como produzir. Como é que posso imaginar uma queda de ritmo de exportação? Eu acho que ela faz referência a uma queda percentual, né? O crescimento de mais de 2,5%, 3% ao ano deveria voltar para 1,5%, 1%. O ritmo de crescimento, o ritmo de crescimento. O total não, o número bruto vai continuar aumentando. A China consome 112, 113 milhões de toneladas de soja. Ela consegue produzir 12, 14 milhões. O resto ela tem que buscar no mercado. E nos últimos anos, em função da necessidade que eles têm de um farelo proteico barato para a produção de carnes, especialmente suínos, aves e peixe, eles vão continuar aumentando as importações. E você acha que esse chinês que melhorou de renda, que ganhava menos que $2 no campo, veio para a cidade, ganha muito mais que 10,
Essa faixa entre 2 e 10, grande parte dessa receita é para melhorar a comida, melhorar a alimentação dele. Ele vai comer mais proteína, vai comer mais derivados lácteos, vai comprar mais suíno, mais frango, mais carne bovina. Bovina é muito pequeno o consumo deles, é alguma coisa por volta de 6 quilos por habitante ano. Eles têm um potencial para chegar a cada 1% ao mais de 6 para 7, nós estamos falando de 1.311.000 toneladas de carne, ou seja, é quase 10% do mercado internacional, só 1% de aumento de consumo na China. Pode colocar mais uma tela aí no ar, o pessoal acabou de colocar a quarta tela, fala um pouco a respeito da participação do Brasil. João Pedro, falando dessa questão da produtividade que a FAO ela disse, será que nós podemos imaginar um cenário na qual você vai ter os grandes produtores de alimentos conseguindo vender, exportar para demais países, você ter uma produtividade maior num país como o Brasil e o produtor rural, as cadeias produtivas conseguindo faturar bem e o consumidor aqui no Brasil principalmente acessando esses produtos com um preço melhor, mais competitivo? Você acha que isso é possível? Fabiano, o problema do Brasil não é até a porteira. Até a porteira a gente produz alimentos, produz carne, produz qualquer coisa em preços bastante competitivos, tanto para o mercado internacional como para o mercado interno, o nosso padrão de renda. O grande problema chama-se pós-porteira. Você está vendo agora, você está toda hora noticiando, que o mercado está travado. Por quê? Porque o governo criou um tabelamento de frete que é inviável, que é impraticável. E o que está acontecendo? Trava o mercado. O problema do Brasil é, nós dependemos do transporte rodoviário. É o segundo transporte mais caro do mundo, só perde para o aéreo. Nós não estamos investindo como precisaria investir em ferrovia, em hidrovias e tal. Nós não temos, então dependemos de transporte rodoviário. Isso encarece. Pega o arroz do Rio Grande do Sul que está chegando em São Paulo, o impacto que tem o tabelamento chegou a aumentar 12%, 14% o preço do arroz no mercado de São Paulo, da arroz que vem lá do Rio Grande do Sul. O produtor gaúcho não ganha dinheiro e o consumidor paga muito mais caro. Então o problema do Brasil é fora da porteira. O mundo vai continuar aumentando o consumo. O problema do resto do mundo é que não tem terra agricultável. Nós temos terra agricultável, nós temos tecnologia, nós temos gente capaz, nós temos tudo, água, que é um outro fator extremamente importante, água, nós temos. O problema todo é que pós-porteira, a questão de armazém é complicado, a questão de tributação é complicada, a questão de gestão da máquina pública é complicada. Esse somatório pós-porteira que atrapalha a gente. Se não fosse isso, o nosso telespectador aí estava dando as cartas e jogando de mão. Tá certo. Tem uma última tela, João Pedro, eu acho que é a última. Pode colocar no ar, por favor, para encerrar a nossa conversa aqui. Eu vou fazer uma crítica aqui à FAO. Claro que tem informação que é importante, tem informações que às vezes acabam nos deixando um pouco preocupados, tá? João Pedro, olha só o que eles estão dizendo a respeito de redução. Olha só. Em relação à produção e fornecimentos no mundo, biodiesel e etanol, redução de 14% para biodiesel, 8% para o etanol, num cenário que tem se falado em produzir mais biocombustível. Aí nós temos aqui carnes, crescimento de 15% na comparação com o ano de 2017, é o que afirma a FAO. Tá, trazendo aqui esses dados em relação a ele, também apontando aqui para uma produção de carne maior para o mundo todo. João Pedro, você acredita que esse cenário aqui, principalmente biodiesel e etanol com redução, é viável? Por todo mundo falando em usar combustível não fóssil? A grande questão é o seguinte, o problema do etanol, só tem 2 países no mundo que produzem etanol em grande quantidade, os Estados Unidos e o Brasil. O que acontece? Lá fora, os demais países relutam em usar o etanol na matriz energética em função da não constância de fornecimento, no risco de não ter produto para atender permanentemente. Então, esse é um problema sério. Nós pecamos no Brasil. E o setor do etanol sofreu muito nos 4 anos da Dilma, aí, que foi um desastre para o setor do etanol. Então, e o americano depende do milho para produzir etanol. Aqui no Brasil, nós estamos começando a produzir etanol, inclusive a partir de milho. Mato Grosso começa a aparecer, basta ter uma produção, já começa a aparecer no mercado o etanol. O problema do etanol não é uma questão apenas energética, é muito mais uma questão de saúde pública. Por quê? Porque ao momento que eles deixam de usar o etanol, eles precisam do etanol para ser um oxigenante na gasolina, para evitar que a gasolina exploda, o pistão exploda antes do máximo
máximo de pressão. Então, o etanol, no passado, nós usava chumbo para evitar isso. Chumbo, um metal pesado. Depois nós começamos a usar MTBE, e hoje a maior parte do mundo usa MTBE, que é um produto sintético derivado do petróleo. Só que os caras questionam que esse MTBE está se infiltrando na água, no lençol freático, e é um alimento cancerígeno. Então, o etanol seria a melhor maneira, mas o problema todo é que o mundo inteiro vê que o Brasil e Estados Unidos só têm condição de produzir etanol. Então, eles ficam relutantes em adotar. O próprio Japão, que é um país que está avançado, os próprios países os países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega, eles relutam a colocar mais etanol na matriz. Tem políticas ambientais inteligentes e bem definidas. O que vai acontecer hoje na Europa, e está acontecendo na China também, é a corrida para o carro elétrico. Isso vai acontecer. Se conseguirem reduzir os custos das baterias, que é o grande fator que atrapalha o carro elétrico, na Europa vai colocar data para acabar com a produção de carros a motor a explosão. Por quê? Porque uma das razões é por causa da pegada de carbono. Só que toda essa discussão hoje sobre a questão de ambiental, o Trump botou um pé na porta, trancou, em função de que o americano saiu fora desse processo, e o americano é o grande, junto com a China, é o grande poluidor do planeta. Então, os biocombustíveis, principalmente, vamos pensar no caso do Brasil, nós usamos o que para produzir biodiesel? Óleo de soja, 85% é óleo de soja, e o resto é graxas animais. No caso da graxa animal, é um subproduto, que não ia ser usado para agora. Agora, o óleo de soja realmente é um alimento humano. Os Estados Unidos, é a partir de milho. Então, se o governo americano exigir do sistema de distribuição de gasolina que coloque 15% de gasolina, de etanol na gasolina, ou E15 que eles têm lá, aí seria um grande mercado. Mas hoje o Trump está fazendo vista grossa. Parando o mundo. Parou. Poderia ficar aqui 2 horas, fazendo um programa inteiro só com o João Pedro Dias. Tem muita coisa nesse relatório da FAO. Que comenta a respeito de consumo de produção de alimentos do país, mas eu vou encerrar agora a nossa entrevista, João Pedro. Você quer falar alguma coisa? Não, só dizer o seguinte, o mundo inteiro, todo esse aumento de consumo de alimentos, o mundo inteiro acredita que o Brasil vai ter responsável por 40% do aumento de consumo, vai ter que vir no Brasil. O senhor e da senhora que estão nos assistindo. Teve uma vez que o João Pedro, já encerrando a entrevista, obrigado pela participação, mas você fica aqui comigo. Teve uma vez, deve fazer uns 6, 7 anos, o João Pedro ainda não era aqui do Canal do Boi, eu entrevistei você e perguntei quais eram os problemas do Brasil. Ele falou o seguinte: logística e educação. Tá? E agora, pelo menos, tem aqui um projeto, continua, não mudou nada, né? Era antes e continua sendo, deve continuar sendo por muitos anos, mas parece que pode ter alguma mudança. Isso porque é uma iniciativa, João Pedro, para que se tenha desenvolvimento de ferrovia no centro-oeste do país, começando pelo estado do Mato Grosso, é o que nós vamos ver agora na reportagem. 15% das cargas no país são transportadas em ferrovias, segundo o governo federal. A ideia é aumentar para 31% até 2025. Para isso, uma das estratégias é permitir que empresas, já com concessões do governo, possam renovar os contratos. Mas para isso, a condição é que os novos projetos estejam incluídos no Programa Nacional de Logística. 14 projetos já foram aprovados nesse programa. É uma medida inteligente, que vai fazer com que o estado do Mato Grosso tenha uma ferrovia chegando ao leste, pelo leste do estado do Mato Grosso, na região de Água Boa, ou propriamente Água Boa. Isso fará com que o escoamento da região nordeste do estado do Mato Grosso, de toda a Araguaia e também de qualquer parte do Mato Grosso possa chegar nessa ferrovia. Então, nós comemoramos essa decisão do governo de colocar isso no PPI e, obviamente, vamos trabalhar e dar todo o apoio político necessário para que isso não mude de rumo. A gente sabe como são as coisas. Então, vamos trabalhar. A mineradora Vale, por exemplo, será recompensada com a prorrogação das concessões de ferrovias se investir 4 bilhões de reais na construção de um trecho da FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Esse trecho que será feito pela Vale é entre Campo Norte, que está na Ferrovia Norte-Sul, até Água Boa, que está na BR-158, no Mato Grosso, no Vale do Araguaia. A construção dessa ferrovia permitirá à produção da região acessar os portos de Itaqui, em São Luís do Maranhão, assim como o Porto de Santos, através
do trecho que vai ser concessionado pelo governo federal na Ferrovia Norte-Sul. Então é um grande ganho para o estado de Mato Grosso e é uma aplicação desse recurso que vem em excelente hora. Essa etapa liga Água Boa, em Mato Grosso, até o entroncamento com a Ferrovia Norte-Sul, em Campinorte, Goiás. Serão 383 quilômetros de ferrovia. O movimento Pró-Logística, formado por entidades do setor produtivo, diz que o governo deve agir com mais rapidez, porque esse trecho da FICO vai facilitar o transporte da produção de Mato Grosso ao Porto de Santos, em São Paulo, e também ao Nordeste. Ganha o estado de Mato Grosso, ganha o estado de Goiás e todos os estados da região centro-oeste do país. Depois de pronta, a FICO será entregue ao governo, que poderá fazer leilão do trecho. Catarina Martorelli para o SBA. Tá aí, situação de investimento em ferrovia, demora, mas uma hora acaba saindo, principalmente por pressão, né? Teve que acontecer algo que acabou com aquele bom momento que poderíamos ter de crescimento melhor para a economia nacional. Vou agradecer de novo, João Pedro já saiu daqui, o João Pedro Curti Dias, um grande pensador do agronegócio brasileiro. Esses dois elementos que ele aponta e que ele já falou para mim há anos, aqui no canal do Boi mesmo, dizendo que o Brasil, os dois grandes problemas, ou os dois grandes fatores a serem desenvolvidos, logística e educação, por incrível que pareça, resolve todo o resto. Nós vamos para o intervalo comercial agora, daqui a pouco vamos voltar, vamos falar a respeito da questão dos royalties da RR2 Pro da Monsanto. Você vai saber mais também informações sobre o mercado do café. Fique conosco, voltamos já. Agricultura BR de volta e agora nós voltamos a falar a respeito de uma notícia, uma informação que tomou a semana aqui para o agronegócio brasileiro de maneira geral, mas principalmente envolvendo o estado do Mato Grosso e também a Monsanto. Eu estou falando da polêmica em relação aos royalties, os valores dos royalties da RR2 Pro. A empresa Monsanto aqui no Brasil entrou em contato com a equipe do Agricultura BR. Nós vamos agora dispor, como temos que fazer, nosso compromisso jornalístico é esse, dispor as informações da nota oficial da Monsanto em torno da situação que foi colocada por uma possível decisão judicial em relação aos royalties da empresa. É o que nós destacamos agora no Agricultura BR, as informações em destaque em torno do que acontece com o posicionamento da Monsanto. Olha só. A Monsanto diz o seguinte: não tem conhecimento da decisão da ação judicial versando sobre uma das patentes relativas a biotecnologias da soja Intacta RR2 Pro. Seguimos confiantes e seguros, de acordo com a Monsanto, quanto à validade das patentes e também dos direitos relativos a tais tecnologias. É importante reiterar que não existia soja com proteção contra lagartas antes do lançamento da tecnologia Intacta RR2 Pro, há 4 safras. Esta inovação é reconhecida por dezenas de milhares de produtores rurais que optaram por utilizá-la em razão dos benefícios trazidos pela mesma. Ainda na nota, Monsanto reafirma a validade de suas patentes e tem certeza que, assim como inúmeras outras empresas de pesquisa e desenvolvimento, contribui com inovações importantes para o crescimento da agricultura do Brasil. Essa foi a nota oficial da Monsanto, enviada à equipe do Agricultura BR. Nosso compromisso está aqui, está o posicionamento da Monsanto, que afirma não ter nenhum conhecimento dessa decisão judicial em torno dos royalties da Intacta RR2 Pro. Sobre este mesmo assunto, o presidente da ProSoja do Mato Grosso conversou conosco e coloca o seu posicionamento. Antônio Galvão conversou aqui com a Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aí a todos os telespectadores do canal do Boi. Realmente nós ingressamos aí com uma ação questionando o direito de cobrança do royalty da tecnologia RR2 Intacta contra a Monsanto. O que nos levou a fazer essa ação? Com mais de 1 ano e meio de trabalho, nós investigamos essa patente, a qual foi liberado o direito dela de cobrança, ou seja, essa API. E o que nós encontramos nisso tudo? Não havia o registro, primeiramente, da própria tecnologia BT, única e exclusivamente a resistência ao glifosato. Então isso por si próprio já não tem mais inovação nenhuma. Buscamos pareceres técnicos e jurídicos, inclusive do próprio INPI,
onde o INPI deu o reconhecimento e pediu a nulidade da patente junto à Justiça, não documento em seu parecer. Adentramos a Justiça e obtivemos sucesso dentro do nosso pedido, ou seja, não seria paralisada a cobrança em si, mas a cobrança feita a partir desse ano, dessa próxima safra, será depositado na Justiça, assim como determinou a própria Justiça dentro da ação. Só que essa ação só tem abrangência aos produtores aqui do Mato Grosso e associados à AproSoja no momento do ingresso da ação, o ano passado, no dia 6 de novembro. Então, com certeza absoluta, outras virão aí a nível de Brasil, com certeza, e vão obter esse mesmo sucesso. Porque se a própria INPI, o qual concedeu a patente, deu um parecer favorável a que essa patente ela seja desfeita, não seja mais reconhecida como direito, e a Justiça acatou, acredito que outros estados fazendo também obterão sucesso. Esse é o nosso trabalho, é o nosso dever aqui, como instituição que representa o produtor de soja no estado de Mato Grosso, a AproSoja. Aí o Antônio Galvão conversando aqui conosco no Agricultura BR. Um grande abraço ao Galvão. Também nossas considerações à equipe da Monsanto. Monsanto afirma que não tem conhecimento dessa decisão judicial. A AproSoja do Mato Grosso, através do seu presidente, afirma que essa decisão foi tomada. E esses são os vínculos aí dessa questão que envolve a patente, os royalties da Intacta RR2 Pro. Amanhã é sábado, nós temos um grande evento, né? Tem um dos braços importantes do agronegócio brasileiro. Estou falando do cooperativismo no Brasil, que tem aí uma data muito importante, comemorativa, que você vai saber agora na reportagem. O Dia do Cooperativismo é comemorado em 100 países e o Brasil não fica de fora. Afinal, temos mais de 13 milhões de cooperados, segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. O cooperativismo brasileiro existe em 13 ramos diferentes. O agro, claro, faz parte importante desse grupo. Na medida que ela é o elo de ligação com o produtor através do seu quadro técnico, um exemplo da transferência de tecnologia que é gerada das entidades de pesquisa, como exemplo a grande Embrapa, que é um orgulho para todos nós no processo de geração de conhecimento e tecnologia para a agropecuária brasileira. Segundo o IBGE, 50% de tudo que é produzido hoje no campo no país passam de alguma maneira por uma cooperativa. E muitas dessas cooperativas hoje são referências mundiais em tecnologia e preservação ambiental. As feiras são grandes momentos do cooperativismo agro. Na região centro-oeste, elas cresceram e impulsionaram o setor. A região centro-oeste tem uma característica diferente das regiões sul, sudeste, por exemplo, pela estratificação fundiária diferente, mas que está se desenvolvendo muito o cooperativismo agropecuário aqui na região centro-oeste. E temos dois grandes exemplos que aconteceram recentemente, que são feiras de tecnologia e negócios, feiras chamadas agropecuárias das cooperativas. Um exemplo grande é aqui no entorno de Brasília, dentro do DF, aqui uma cooperativa chamada CopaDef, onde faz a Agro Brasília, já uma feira de expressão internacional, onde esse ano não viu o último fechamento, mas deve ter movimentado negócios de R$1 bilhão. O cooperativismo agro também é o responsável pela formalização de muitos produtores. Cada cooperativa que abre forma apenas um cooperado, mas gera vários postos de emprego. O cooperativismo, ele observa uma regra, principalmente uma delas, que contraria a regra do lucro. No cooperativismo, por exemplo, o dinheiro que sobra das atividades é sempre reinvestido. Então, quando tu pega uma economia recessiva, o mercado normalmente retira o dinheiro, o investidor, por causa da questão do risco, mas a cooperativa não. Se ela tem margem de lucro, ela continua investindo. Além disso, a cooperativa potencializa o reforço da vida comunitária, a vida coletiva. Isso é uma consciência que nós temos que ter no Brasil. Eu acho que, já que nós estamos fazendo uma discussão frontal, radicalizada, rasa, entre um país que o Estado seja profundamente intervencionista ou que o mercado seja o único que regula tudo, era hora de nós colocar o corporativismo dentro do Estado. O corporativismo é permanente, mas é privado e trabalha a meritocracia. Tem pouca cooperativa no Brasil. O espírito cooperativo está fazendo falta para nós, porque quando todos estabeleceram o sistema fundamental da cooperativa, a moeda que rege a cooperativa é a confiança.
O sistema de confiança no processo cooperativo é certamente um processo que não fica adstrito ao cuidado e o protecionismo corporativo do Estado, e não muito menos com relação estrita ao mercado, que seria, em muitos temas, danoso. O Brasil tem hoje 6.600 cooperativas registradas e o agro é tão forte que equivale a 1/3 de todas elas. Catarina Martorelli para o SBA. Tá aí a reportagem da Catarina. Em alguns estados representa muito mais, como são os estados do centro-oeste do país e também do sul brasileiro. Aí as cooperativas que lidam diretamente com o agronegócio representam muito mais. Um grande abraço a todas elas, aos seus representantes e principalmente aos seus cooperados, esses que são produtores rurais e que juntos conseguem resultados melhores. Juntos, certamente, somos mais fortes. Olha só, nós vamos para o intervalo comercial. Eu convido você para participar do programa. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Nós vamos e já voltamos com as últimas informações dessa edição. Agricultura BR de volta agora com as informações finais desta edição. Eu lembro que hoje, sexta-feira, é o dia que entrou em vigor a tarifação entre Estados Unidos e China, confusão comercial danada. A Pequim acusa Washington de ter criado o maior conflito comercial da história, aquela situação toda, mas depois de ter perdido muito durante os últimos períodos, soja vinha se recuperando e recuperava bem na abertura dessa edição de Agricultura BR. É o que você confere agora conosco, veja na tela. Nós temos aí soja na Bolsa de Chicago neste momento, vindo com uma alta ainda mais expressiva. Vai subindo entre 25 e 27 centes por posição. A posição de julho vem a 8,63, agosto 8,66, posição de setembro $8,71 por bushel, novembro $8,82 mais 6 por bushel. Assim veio os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Uma forte recuperação hoje, recupera perdas desta quinta-feira e pode-se dizer que um pouco da terça-feira também, já que quarta foi feriado por lá. Vamos saber agora do dólar comercial, destaque de agora do Agricultura BR. Dólar vinha caindo um pouco na abertura dessa edição, mas mantinha o piso de R$ 3,90, dólar forte no Brasil. Você tem agora a moeda norte-americana na tela, pode colocar se nós tivermos, temos sim, tem aqui o dólar R$ 3,90 mais 3, continua ali na mesma base, perde 0,78% agora, é a queda para a moeda norte-americana. E olha, são com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR neste momento. Lembramos que voltamos às 17h20, com seleção brasileira ganhando ou não, trazendo para você as informações importantes para o seu negócio. Este é a Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.